Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h18 e vamos conversar com o médico, pneumologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, o Ubiratã de Paula Santos. Bom dia, Ubiratã. Bom dia a todos vocês e os ouvintes. Ubiratã, ontem a gente teve o Ministério da Saúde anunciando a evolução da pandemia do coronavírus. São 941 mortes até agora, né, segundo os registros oficiais, e 17.857 casos confirmados. Queria que você falasse a respeito desse atual estágio da pandemia e também da situação do estado de São Paulo, né, que teve mais um recorde na crise da Covid-19 de anteontem para ontem. O estado contabilizou 68 mortes, maior número registrado em apenas um dia. Nós estamos numa fase de crescimento de diagnósticos da doença e de elevação no número de óbitos. Hoje, vamos provavelmente chegar perto de 20 mil casos detectados, confirmados, e perto de 1.000 óbitos, provavelmente ao final do dia, pelas projeções. O estado de São Paulo concentra 40% disso, e dentro do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, 75% dos casos no estado todo. Essa semana aumentou muito o número de pessoas na rua, especialmente a partir do mau exemplo dado pela Presidência da República, já desde o início da pandemia, mas reforçado no domingo passado, nessa semana, ontem, e essa semana aumentou a circulação de ônibus e de pessoas nas ruas pelos registros verificados na imprensa e anunciados pela própria governo do estado aqui em São Paulo. O que nós estamos vendo hoje, o número de casos infectados e óbitos, é o registro de infecções que ocorreram ao mês, 3 semanas, porque tem um tempo de incubação, o vírus você inala, tem contato, e ele fica um período para poder desenvolver ou não a doença na pessoa. Depois disso, a pessoa começa a ter sintomas, e aí, até fazer o diagnóstico, e algumas que precisam internar, então o que você tem hoje é um retrato de 3 semanas atrás, um mês atrás, do ponto de vista das contaminações que ocorreram. As projeções é que nós vamos aumentar muito no Brasil todo. Você nota o mapa do Brasil: São Paulo em primeiro lugar, Rio de Janeiro, Ceará, ou seja, o Distrito Federal, são os polos de viagem. Isso é uma doença disseminada em todas as camadas sociais, mas no Brasil ela começou com as camadas mais ricas, eles que introduziram a doença, não proposital, obviamente, mas estou dizendo, pelas viagens, pela mobilidade. E isso está deitando raízes nas populações progressivamente, como uma pedra na lagoa que vai se alastrando para as populações mais vulneráveis, periféricas dos grandes centros urbanos. As medidas no Brasil são muito mal administradas, você não tem uma coordenação nacional firme. Nós estamos precisando de ativar com rapidez leitos hospitalares, leitos de UTI, adquirir equipamentos, treinar médicos em terapia intensiva para dar conta dos novos leitos abertos, né? E o presidente discutindo medicamento pela imprensa. É uma situação lamentável. E o Estado brasileiro, acostumado apenas a cortar gastos, no momento que precisa operar com velocidade, nem isso é capaz de fazer. Ele toma uma decisão hoje, o dinheiro é liberado um mês depois, chega no bolso do trabalhador, esse trabalhador que está desempregado na informalidade, 3, 4, 5, 6 semanas depois. É uma situação muito difícil que nós estamos atravessando. Agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Olá, Ubiratã, bom dia, prazer em recebê-lo aqui no nosso jornal. Ubiratã, a gente já tem uma quantidade de leitos ocupados aqui na cidade de São Paulo bastante grande por conta já da Covid-19. E a gente tem também a circulação de mais pessoas nas ruas. A gente vai ver daqui a pouco um estrangulamento mesmo nesse atendimento. E o que falar para essas pessoas, né? Como convencê-las
a não sair em parques. A gente viu no Parque Pôr do Sol, aqui perto da Lapa, muita gente. Como convencer essas pessoas, Ubiratã? Eu imagino, eu como jornalista, vendo as imagens, eu fico angustiada. Imagino você que é médico, né, tá no front, na linha aí do combate direto ao coronavírus, vendo essas pessoas, né? E também temos também um governador de São Paulo que promete punição. Como é que é esse quadro, né, em relação a tudo isso que a gente já comentou e, como você falou também, o posicionamento do presidente Bolsonaro indo para uma padaria lá em Brasília, como se nada tivesse acontecendo? Eu já comentei, o exemplo dele é o estimulador da circulação de pessoas. Ele dá mau exemplo e o governo retarda em ajudar as pessoas a terem algum recurso para manter a sua sobrevivência. Retarda a liberação de dinheiro, as pessoas desesperadas, e com o exemplo dele, que é atleta, entre aspas, e vai a padarias, isso estimulou muitas camadas da população a terem um comportamento parecido, ou em busca das suas necessidades de vida diária, porque o prometido demora para chegar, os R$600 por pessoa, R$1.200 numa família com mais número de pessoas. Então é uma situação muito difícil. Aqui em São Paulo, em várias capitais, no Brasil todo, nós estamos num mês decisivo. É muito importante ampliar toda a quarentena do maior número da população. As fábricas devem cessar, a não ser aquelas atividades que tenham essencialidade para suportar. Por exemplo, eu não posso parar em fornecimento de energia, eu não posso parar toda a indústria que fornece insumos para a saúde, fornece alimentação para a pessoa, um saneamento básico. Claro que eu tenho atividades, e isso não há uma diretriz clara. O governo deixa várias pontas para funcionar pequenas atividades industriais ou comerciais desnecessárias. Esse momento é decisivo, que nós temos uma radicalidade, porque nós precisamos preservar vidas, tá certo? Evitar que as pessoas fiquem doentes, especialmente ficando doentes, uma grande quantidade por dia, por semana, no mês. Nós não vamos ter condições, como os outros países não estão tendo também, de atender aquelas demandas por internação hospitalar e por internação em unidade de terapia intensiva, que é capaz de reduzir a mortalidade daqueles cerca de 20% dos casos mais graves acometidos pelo vírus. O vírus não é um vírus danado, digamos assim. Ele causa problemas respiratórios, problemas cardíacos, ele é muito agressivo. Então as pessoas, a mortalidade, vocês estão vendo, na Itália são 100 médicos que morreram em consequência do vírus no processo de atendimento à população. E outra coisa, não é só idosos acima de 60 anos, pessoas que têm enfisema pulmonar, doença coronariana, diabetes, eles são mais suscetíveis porque já têm um organismo um pouco mais frágil. Mas também jovens estão morrendo com 20, 30, 40, 50 anos, ou seja, então as pessoas têm que manter a quarentena e fazer parte do movimento nacional de pressionar o governo a liberar os recursos para a vida delas. Agora é a hora, todo mundo está fazendo isso. Quando a pessoa está desempregada em vários países, o governo automaticamente complementa o salário, não fica discutindo corte de salário ou pagar, como eles queriam no começo, R$200, agora aumentou para uma titica de R$600, né? Perfeito. Obrigada, Ubiratã. Agora com você, Glauco. Ubiratã, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Ok, muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o médico, pneumologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Ubiratã de Paula Santos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.